Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom poder estar num dia em que estamos falando de missões, falando da igreja perseguida. Eu, particularmente, fico muito emocionado. Durante 15 anos, estive envolvido com a missão Portas Abertas. Até final de 2012, eu ainda era o diretor nacional ali dessa organização que tem feito muito para suportar, dar apoio àqueles irmãos e irmãs que sofrem perseguição por causa de sua fé. Infelizmente, assim, por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente traga fotos, testemunhos, nós não temos ideia do que é ser perseguido pela fé, né? A gente pode imaginar, mas nós vivemos num país extremamente livre, completamente livre, e a gente realmente não consegue imaginar isso. Mas eu quero falar não apenas de perseguição, mas eu quero falar de missões de forma ampla, em que... Porque essa igreja... Tá ligado. Ok? Tudo bem? Posso? Beleza? Tá. Então tá. Eu sei que essa igreja está envolvida, né, num processo missionário. Tenho conversado com o Rodrigo e sobre o projeto em que certamente vocês se envolverão junto com eles. Então eu quero trazer para vocês um pouco uma visão, ou uma característica mais ampla de missões, porque apoiar a igreja perseguida é uma estratégia, e existem outras estratégias que nós temos que levar em consideração também. Até porque o mundo mudou, o mundo tem mudado. E se o mundo tem mudado vários pontos de vistas, geograficamente, politicamente, nós temos que estar atento a essas mudanças também. E quais são as estratégias que nós utilizamos? Geralmente, quando falamos de missões, o primeiro texto bíblico que nos vem à mente é Mateus 28, né? Quando Jesus, ali nos seus últimos momentos com seus discípulos, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Normalmente, quando falamos de missões, esse texto logo vem à mente, a ideia do id, né? Mas um outro texto também que se fala muito, o pessoal de missões costuma usar bastante, é Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. São esses dois textos que normalmente a gente costuma utilizar para falar de missões. E missões, quando falamos de missões, geralmente tem essa característica de que devemos ir e devemos ir a todos os lugares. Mas geralmente quando se fala assim, todo mundo fica pensando: mas beleza, acho que todo mundo vai, então eu não preciso ir, né? Tem bastante gente indo, então acho que eu fico aqui. Mas, ou então você pode sair daqui com a dúvida: mas qual é o meu papel nisso aí tudo? Como é que eu devo proceder? Eu faço parte disso? Ou missões é apenas algo ali do departamento de missões? Como é que isso se encaixa na minha vida cristã? Que missões tem a ver com o meu dia a dia, com a minha profissão, com a minha semana de trabalho que eu encaro lá na empresa todos os dias? Quando falamos de missões transculturais, e aqui eu quero dar ênfase nessa questão das missões transculturais,
Por quê? Muitas vezes nós falamos de missões de maneira genérica. Por exemplo, alguns dizem assim: se sai um irmão daqui para plantar uma igreja na Zona Norte de Marília, alguns vão dizer: isso é um trabalho missionário. Outros: não, é trabalho missionário quando a gente vai para o Paraguai. Ou então quando a gente vai para a Espanha. Ou quando vai para a Índia. Ou quando vai para a Bahia. O que é então missões? Eu quero hoje dar uma ênfase especificamente sobre missões transculturais. O que é missões transculturais? É uma missão que transpõe, que passa a barreira da cultura. Ou seja, quando você vai fazer o que você tem que fazer em missões, daqui a pouco eu vou falar o que é, o que você tem que fazer, só que essa tarefa, ela vai ser executada numa cultura diferente. E quando eu digo cultura diferente, é uma cultura onde o comportamento, a linguagem, os costumes são diferentes do nosso. A questão cultural, ela é forte até mesmo, por exemplo, eu nasci, cresci em São Paulo, capital. Estou morando na Marília há 3 anos. Quando eu cheguei em Marília, eu percebi que partes da cultura de Marília, ou parte da cultura de Marília, é bem diferente da cultura de São Paulo. Existem coisas bem específicas aqui da cultura de vocês, a cultura da cidade de Marília. E que no começo, eu e minha esposa, nós estranhamos, né? Por quê? Porque apesar de falarmos português, apesar de sermos todos brasileiros, apesar de, sermos parecidos fisicamente, mas existem algumas nuances da cultura regional. Bem, mas a gente se adapta fácil. Rapidamente, eu e minha esposa já nos adaptamos. Estamos há 3 anos aqui. Já não temos tantas dificuldades assim. Agora, você imagina então, essa mesma situação, você indo para um lugar, por exemplo, como o Paraguai, que é um outro país, é uma outra língua, outros costumes. Isso então é transcultural. Mas, por exemplo, um outro aspecto das missões transculturais é quando, por exemplo, você vai falar, por exemplo, para presidiários. Pregar para presidiários é um trabalho transcultural. Porque a cultura dentro do presídio ela é única. A linguagem é única. Não adianta eu chegar lá com o meu linguajar, né, polido, falando bem um português, claro, que eu não vou ser entendido. E provavelmente eu não vou entender a linguagem que eles utilizam, porque é uma linguagem específica, uma outra cultura, mas falam português. Entre os ciganos, entre as culturas por exemplo, jovens punks, enfim, tantas outras culturas que estão dentro do nosso país, até mesmo dentro das nossas cidades. Então, ficou claro? É esse aspecto, as missões, quando você transpõe essa barreira cultural, principalmente da língua. Muito bem, então o que é fazer missões? O que é você cumprir a missão que Jesus deu? É fazer discípulos. É isso que ele disse para nós fazermos. Fazer discípulos. Então vocês vão e façam discípulos. Essa é a tarefa. Fazer discípulos, não é fazer discípulos seus, não? Fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulos de pessoas que sigam a Jesus. Não que fique te seguindo, tá? Mas seguir a Jesus. Você caminha com ela durante um tempo para que ela então possa
seguir a Jesus. Agora, você pensa, se já é difícil para nós fazermos isso na nossa cultura, na nossa cidade, você trazer alguém para perto e caminhar com ela ao ponto dela então continuar seguindo a Jesus, não é simples. Se fosse simples, todo domingo nós dobraríamos a quantidade de pessoas dentro da igreja. É ou não é? Mas não é. Muitos aqui que estão sentados aqui, talvez ainda, apesar dos anos de vida cristã, ainda não tiveram a oportunidade ou a coragem ou a ousadia, ou sei lá, a vontade de trazer alguém para perto e falar: olha, você quer caminhar comigo? Eu vou te mostrar o caminho de Jesus. Então não é uma tarefa simples. Claro que exige de nós um passo, exige de nós obediência, porque é isso que Jesus disse: vão e façam discípulos. Mas quando pensamos fazer discípulos em missões transculturais, vamos fazer discípulos onde? Onde? De todas as nações. Temos que olhar para as nações, e quando eu digo nações, não são países, são grupos étnicos. Por exemplo, no Brasil nós temos cerca de 280 nações, aproximadamente. E sem falar em tantas outras. A Indonésia, por exemplo, milhares de nações. Ou seja, você tem grupos étnicos diferentes, são as nações. E onde? Até os confins da terra. Pronto, isso baseado nos textos em que nós vimos. Então, o que é fazer missões? Fazer discípulos. Onde? Todos os lugares, todas as nações. Mas como fazer? Como é que temos que fazer isso? Como que é fazer discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, quando vamos para uma outra região, uma outra cultura, um outro povo, um outro país, e vamos fazer discípulos, a nossa meta é batizá-los para que eles obedeçam a tudo aquilo que Jesus ensinou. Não necessariamente é congregá-los numa igreja. Porque na nossa cabeça, e aí vai um pouco desse contexto da perseguição, na nossa cabeça, nós imaginamos o seguinte: a gente fala de Jesus, a pessoa se converte, a gente leva para a igreja, ele se batiza, participa da escola dominical, vem para o culto de oração e pronto, ele está engajado ali, está integrado na igreja. Muito bem, isso é na nossa cultura, isso é no nosso lado do mundo, isso é com as facilidades que nós temos. Mas, por exemplo, há alguns anos eu estava em Bagdá, no Iraque, e conheci um rapaz que havia se convertido ao cristianismo. Àquela época, nem a esposa dele ainda sabia que ele havia se convertido. Nem a esposa. Por quê? Porque se ele dissesse à esposa, provavelmente ela falaria aos seus pais, e os seus pais muçulmanos iriam falar com a família dele, que certamente o perseguiria, o maltrataria, enfim, às vezes chegando ao ponto de até mesmo matá-lo. Porque para uma família islâmica, a vergonha de ter um muçulmano, um filho seu se convertendo ao cristianismo é tão grande, que é preferível vê-lo morto a vê-lo ser um cristão. Então, consegue imaginar?
você então fazendo discípulo, um muçulmano que se converte num país como esse, você vai fazer o quê? Você vai anunciar o batismo dele? Você vai levar lá para a igreja e vai apresentá-lo lá na frente? Não. Provavelmente, esse jovem, esse rapaz que eu conheci, dificilmente vai participar, exceto se for um milagre, assim, uma coisa bem extraordinária que Deus fizer na família, ele provavelmente não vai participar nunca de um culto como esse aqui. E aí, ele vai ser menos crente que nós, que temos a oportunidade de ir no culto? Não. Coreia do Norte. Os irmãos da Coreia do Norte, quando vão cultuar, sabe como é que eles fazem? Os poucos que conseguem se encontrar, eles marcam um local, uma praça, por exemplo, e um chega perto do outro, assim se encontram, ficam alguns minutos, questões ali de 2, 3 minutos, conversando, talvez trocando uma palavra um com o outro, e depois cada um continua o seu caminho. Pronto, esse é um culto de um norte-coreano. Por quê? Porque ser cristão na Coreia do Norte é ser uma pessoa condenada, no mínimo, ao trabalho forçado. No mínimo, a ir para um campo de concentração e trabalhar com trabalho forçado lá. É o mínimo. Quando não, perde-se a vida. E aí? Como fazer discípulo num lugar desse? Como é que você prega num lugar desse? E por assim vai, as diferentes culturas, diferentes lugares. Mas quem vai fazer? E aqui é o grande nó de missões. Porque foi nos ensinado desde pequeno que quem faz missões são os missionários, né? E aí, beleza, então os missionários, então o missionário está lá, eu estou aqui, certo? Às vezes eu dou lá a minha contribuição para ajudá-los, e assim vai. Só que essa figura do missionário, a palavra missionária nada mais é do que aquele que é enviado, tá? Vem da palavra apóstolo, aquele que é enviado. Então, o missionário, ou seja, aquele que é enviado, na figura de missionário como nós conhecíamos, qual era a figura que nós tínhamos de missionário? Era uma pessoa que havia deixado tudo e que foi para um outro país para, entre aspas, só pregar o evangelho. Era ou não era? Então ele ia para um lugar, eu não sei aqui, pastor, mas eu convivi muito com missionário americano, né? Então vinham aqueles americanos e ficavam lá na igreja e eles ajudavam, né, na evangelização, na plantação de igreja, etc. Mas aquelas pessoas vinham e só se dedicavam àquilo, integralmente àquilo. A figura do missionário, né, como nós vemos, ela tende, agora nesses nossos dias, ela tende a sumir. Eu vou explicar já. Mas quando a gente vê Atos capítulo 13, verso 2, que é um texto que dificilmente nós utilizamos em missões, geralmente falamos lá de Mateus 28, Atos 1:8, mas Atos 13, 2 nos diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Que cidade era essa? Onde que eles estavam? Hã? Não. A igreja novinha. Igreja em
Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja relativamente nova. Se você ler Atos capítulo 11, você vai ver que Barnabé foi enviado para lá, porque ficaram sabendo que alguns gregos, gregos haviam se convertido e que, o que está acontecendo? Aí o pessoal de Jerusalém mandou então Barnabé, vai lá, a gente ficou sabendo que tem um pessoal lá que está se dizendo cristão e vai verificar. E o texto lá em Atos 11 diz que Barnabé, quando chegou, ficou super feliz, viu aquele povo reunido, enfim, ficou ali para discipulá-los. E passou um tempo ali com eles, para discipulá-los. Tanto que ficou um tempo, parece que um bom tempo, a ponto de chegar a formar uma liderança. Formou-se ali uma liderança, porque no versículo 1 de Atos 13, diz ali que havia pastores e mestres, e eles estavam ali reunidos em oração, e o Espírito Santo disse: agora, separa-me Barnabé e Saulo. Ora, Barnabé e Saulo, o Espírito Santo estava dizendo o seguinte: olha, separa para mim o presidente e o vice-presidente da igreja, que eu vou mandar em missões, que eu vou enviar. Praticamente era isso. Quem é que estava sendo enviado pelo Espírito Santo ali? Provavelmente as pessoas mais capacitadas que havia ali naquela nova igreja. Então, quando o Espírito Santo separa, não importa se ele é o titular, se ele é auxiliar, se ele é presidente, se ele é vice-presidente, se ele é membro da igreja, é o Espírito Santo que separa. Então, quem é que vai para missões? Aqueles que o Espírito Santo separar e enviar. A questão é que ali em Antioquia, a liderança estava sensível à voz do Espírito. A última vez que estive aqui na igreja, o pastor pregou sobre missões. E ao final ele fez um apelo e alguns jovens vieram aqui à frente. O Espírito Santo está chamando. E aí, o que a gente vai fazer diante disso? Vai ficar só naquilo mesmo? Vai ficar só no evento? Ou vamos impor-lhe as mãos e enviá-los? Ou a gente não acha que é o Espírito Santo que falou? A gente tende a subestimar aqueles a quem o Espírito Santo chama, principalmente para missões. Às vezes, quando um jovem diz que quer ir para o seminário para ser pastor, ele até recebe um bom apoio, ou um relativo apoio. Mas quando um jovem chega e diz que Deus está falando com ele para ele ser missionário, alguns já viram a cara e já fazem assim, falam: sei não, hein? Estou achando que ele está querendo só viajar, né? Será que nós não estamos não estamos deixando de ser sensíveis à voz do Espírito? Portanto, missões transculturais. O que fazer? Fazer discípulos. Onde fazer? Todas as nações, todas as etnias, todos os grupos. Esses dias eu estava conversando com o Rico, e o Rico, um pai chegou para ele e falou: Rico é um pastor que tem aqui, ele falou assim, o pai chegou para ele e falou assim: meu filho está lá fumando crack. Não? Aí o Rico falou: onde é? É lá não sei onde aí, nem sei, falou o nome lá, não lembro mais. E o Rico pegou e falou: vamos lá, né? E o Rico o pastor Andy conhece o Rico, né? O Rico se mete nesses lugares, né? Fala com os nóia, vai falar lá com os caras. Ele tem as manhas de ir, eu não tenho. Eu não tenho. Mas ele entra na Cracolândia, ele fala com o pessoal, etc, etc. E ele foi lá. Porque
entrar ali, falar com aquela turma, é quase que transcultural. É uma outra linguagem. Chegar aí o pastor Vandir lá de terno, gravata, com Bíblia debaixo dos braços, os caras vão falar, e aí pastor, beleza. E a gente, se a gente não usar a linguagem deles, falar a língua deles, como é que nós vamos nos comunicar? Percebe o que é transcultural? Às vezes não é só questão de outro país, outro lugar, é muitas vezes dentro da nossa própria cidade, existem grupos que exige uma capacitação especial para falar com eles. E você precisa aprender isso, não é só porque falam português. Então, o que fazer? Fazer discípulos. Onde fazer? De todas as nações, todas as etnias, todos os guetos. Como fazer? Batizando-os e ensinando-os a obedecer. É isso que nós temos que fazer. Porque às vezes o que acontece? Muitas vezes alguns trabalhos missionários param na questão social, por exemplo. Monta-se uma ONG, por exemplo, e para ali, para no social. E esquece que fazer discípulos é batizar e fazê-los obedecer. É mais do que o social. O social pode entrar como estratégia, hoje a gente vai ver já já. E quem vai fazer? Aqueles que o Espírito Santo separar. O tema é África, né? A irmã já deu uma boa introdução à questão africana, porque eu acho importante sempre nós termos uma boa compreensão geográfica quando estamos orando, tá? Porque se vamos orar certo, irmãos. Vamos orar certo. Não vai fazer igual uma vez eu preguei, eu estava pregando numa igreja lá na zona, acho que era a zona norte de São Paulo, se eu não me engano. Uma igreja grande, estava cheia. Falei quase 45 minutos sobre a China. À época a gente estava fazendo um projeto muito grande na China. Então eu expliquei o que era a China, falei da igreja na China, expliquei que os irmãos chineses estavam enfrentando as dificuldades, as perseguições, blá 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 blá. Foi 45 minutos. No final, o pastor chama o presbítero não sei das quantas lá, e lá vem um presbítero não sei das quantas, pega o microfone, imposta a voz e diz: Senhor, abençoe o Japão, abençoe os irmãos japoneses. Falei, irmão, fiquei 45 minutos falando da China, e ele vai orar sobre o Japão? Percebe? Ou não prestou atenção, ou não, enfim, né? Outra situação, para ilustrar o que eu vou falar da África. Uma vez eu estava num evento lá nos Estados Unidos, e na hora lá do intervalo, a gente estava lá sentado numa mesa, e um americano, bem americanão mesmo, soube que eu era do Brasil, né? E perguntou se eu morava em Buenos Aires. Ah, você mora em Buenos Aires? E se eu falava espanhol? O que esse cara sabe do Brasil? Nada, né? Nada. Agora, quando nós, brasileiros, né, nos referimos à África como um país, já viram? Quantas vezes eu já ouvi crente orando, se referindo à África como se a África fosse um país. A África não é um país. A África é um continente. Né? É um continente cheio de países. Na realidade, com talvez milhares de nações dentro ali. Aquelas divisões ali que foram criadas, né, pelos os grandes impérios no século
sei lá, 17, 18, né? Naquela época em que França, Inglaterra, Portugal, Espanha mandavam no mundo, né? Eles iam e faziam as divisões dele, ó, eu fico com esse pedaço, você fica com esse, e assim vai, sem respeitar as culturas que haviam ali. Por isso que até hoje existem essas guerras quase que eternas na África, porque na hora de dividir, fizeram a divisão e falaram assim, olha, vocês dois aqui, ó, os corintianos e os palmeirenses, vão ficar tudo aqui nesse lugar aqui. Você quer que o negócio dê certo? Não dá, os caras são dois povos diferentes, dois grupos diferentes. É isso que eles fizeram. E aí vive essa guerra constante, não é porque eles são piores do que nós. É porque as divisões que foram feitas foram péssimas, sem levar em consideração as questões culturais. Mas enfim, é isso que nós temos lá, é um continente cheio de países. E como a Alessandra bem colocou, ela tem as suas divisões. Aquela divisão subsaariana, ou seja, a parte do norte diferente, na realidade é uma África completamente diferente, a parte do norte da parte do sul, e eu ainda faria uma outra divisão, que é a África do Sul. A África do Sul, ela é uma outra África dentro da África, porque o país África do Sul, ele é extremamente desenvolvido, enfim, a cultura é bem diferente das demais, porque ali foram colonizados por holandeses, não é? Então a cultura holandesa ainda é muito forte ali na África do Sul. Então essa parte mais ao norte, ela tem uma influência árabe muito forte, né, muito grande. Então ali basicamente a África árabe, muitos países ali falam árabe, começar pelo Egito, etc. Você tem a África negra, e eu diria ali uma África mestiça, mas na África do Sul, onde você tem apesar de ser minoria branca, mas os brancos na África do Sul ainda possuem grande influência, tá? Até por conta da Holanda, que foi grande colonizadora ali. Mas enfim, mas olha que interessante, quando olhamos para a África e olhamos o mapa da perseguição, esses pontinhos são os países onde os cristãos são perseguidos. Observem que, está vendo ali, ó, de novo, aquela divisão. Se você olhar só para a África, você vai ver que a maioria dos países que estão sendo perseguidos estão ali no norte, por conta da influência do Oriente Médio muçulmano. Então, observe que a perseguição, quando eu comecei a trabalhar na Portas Abertas, em 98, 99 mais ou menos, naquela época o mapa da África era diferente desse, em termos de perseguição. Da linha vermelha para baixo, você quase não tinha país com perseguição. A Nigéria, Níger, esses países não tinham perseguição. O que está acontecendo? Está acontecendo que o islamismo está vindo do norte para o sul. O sul, majoritariamente, é cristão, ou seja, tem uma influência cristã muito forte, mas uma influência animista também muito forte. Mas então o que está havendo? Está havendo um choque de religiões ali. O islamismo está vindo de cima para baixo. E eles já estão influenciando, ó, você vê que lá embaixo, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, ó, tá vendo, ó, onde eles já estão chegando? A África do Sul está aqui está Moçambique, que fala português, tá? Basicamente em todos esses países, você já tem presença islâmica. É que o que acontece nesses países aqui? É onde eles já estão avançando cada vez mais, seja na influência no governo, seja com grupos islâmicos radicais. E eles vão avançando. Tá? Então é isso que está acontecendo na África. Então por isso que precisamos orar, irmãos. Porque a gente fala muito de missões, mas o que está acontecendo? O islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje. Cresce mesmo. E eles estão influenciando o mundo. O mundo. Daqui a
Estima-se, né, que em 2050, 2060, a Europa já esteja praticamente toda islamizada. E não é porque eles ficam mandando missionários, e não é por conta agora dessa onda de refugiados. E não adianta os países fechar as fronteiras. É porque a quantidade de muçulmanos que tem na Europa já é suficiente para que somente com o crescimento demográfico eles conquistem. Ou seja, o europeu ele tem 1,1 filho, né? Ou seja, tem em média 1, no máximo 2, menos que 2. Um muçulmano ele tem quantos? Vários. Até porque ele pode ter 4 mulheres. Até 4 mulheres. Então, se com cada uma ele tem 5, tá certo? A concorrência é desleal. Ou seja, você põe muito mais filhos islâmicos no mundo do que você põe outros, né, da cultura local. E uma cultura secularista, como é a cultura europeia, acabou, né? Você tem um prato cheio ali. Então, a tendência é essa. O islamismo tende a crescer mesmo, por conta disso. Nem é tanto da evangelização, mas é o próprio crescimento da população. Tá? Muito bem. Então, beleza. Como é que então a gente faz missões nos nossos dias? Estamos em pleno século 21. Como é fazer missões hoje? Será que é da mesma forma que fazíamos no século passado, no século XIX, quando a gente pegava um missionário e ele saía da sua cidade, do seu país, e era mandado para ser missionário profissional? Algumas estratégias. Uma, nós estamos participando aqui hoje, que é o quê? Fortalecer a igreja perseguida. Por que fortalecer a igreja perseguida é importante, é estratégico? Porque vocês viram ali, por exemplo, o caso da Nigéria. Ora, se você tem um grupo que está expulsando os cristãos das suas casas, está tirando-os de sua casa, já naturalmente você perde força, ok? Mas você leva eles para um local onde não tem água, tem dificuldade de sobrevivência. De duas uma, ou aquela igreja vai se espalhar, ou vai morrer. Então à medida que você fortalece essa igreja, à medida que você dá a ela condições de sobrevivência, você está dizendo o quê? Você está fincando, você está fortalecendo a igreja de Cristo naquele país. Porque se a igreja morrer naquele país, haja visto o que está acontecendo na Europa. A igreja cristã que foi tão forte, norte da África também, a igreja cristã foi extremamente forte há muitos séculos atrás, ela simplesmente foi dizimada, perdeu completamente a força e a influência. Agora, para nós recuperarmos isso, vai levar mais tempo ainda. Percebe? Então, se você não fortalecer a igreja hoje, se você não fortalecer a igreja que está sendo perseguida, a tendência é que aquele lugar onde há perseguição, ela vai se intensificando, a igreja vai diminuindo até acabar. Por isso a importância de nós fortalecermos. E nós é que temos que fortalecer. Porque nós somos chamados a isso. A igreja é chamada para apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros. É ou não é? Paulo disse, o membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Nós somos corpo de Cristo. Por isso é importante nós fortalecermos a igreja perseguida. Mas também, uma outra estratégia muito utilizada hoje é envio de profissionais. Cada vez menos países estão dando visto para missionários. Antigamente era relativamente simples. Você conseguia um visto de missionário, entrava no país e ponto final. Mas muitos países hoje
você já não tem mais isso. Se você colocar lá missionário, eles não vão dar visto para você mais nunca. Ora, se você fez apenas teologia, você estudou lá, foi para o seminário, fez teologia, blá. Ora, você é pastor ou missionário, correto? Você não tem uma outra profissão. Aí você pega lá, preenche o formulário, pedindo um visto de permanência num determinado país. O que você vai pôr lá? Teólogo, pastor, missionário. E aí, quando muitos dos países vão olhar e falar assim, não vamos deixar você entrar não. Por quê? Porque eles sabem que você vai lá para quê? Para pregar. E eles não querem isso. Então, hoje, a grande estratégia é nós enviarmos profissionais. Psicólogo, advogado, professor, pedagogo, engenheiro, os mais diferentes engenheiros, ou seja, gente que possa entrar num país com a sua profissão. E uma vez estando lá, você pode então fazer discípulos. Quem disse que só missionário profissional pode fazer discípulo? Onde que está escrito isso? Qualquer um de nós pode fazer discípulos. Sim ou não? Sim. Somos chamados a isso. Você sabe João 3,16? Pronto. É o suficiente. Vai falar do amor de Deus para as pessoas. Certo? Talvez você vai ter que ter o quê? Um treinamento para se adaptar, como é que se adapta a uma cultura diferente, etc. Mas do ponto de vista teológico, você não precisa saber grandes coisas, não. Porque você vai falar de Jesus para a pessoa. Conhecer um pouco do islamismo, se for um país islâmico, conhecer um pouco do hinduísmo, se for a Índia, né? E por aí vai. Mas enfim, envio de profissionais. Criação de negócios é outra coisa também importante. Você chega num país e monta o seu negócio. Você é um empresário naquele país. E ao ser empresário naquele país, pode ser de uma barraquinha de cachorro quente. Mas você tem um negócio ali. E aí, você tem um negócio, você vai contratar quem? Você vai contratar um cristão? Num país muçulmano? Não, você vai contratar um muçulmano para trabalhar com você, para ficar o dia inteiro do seu lado. Porque ele vai olhar para você e vai ver que você é um patrão honesto, que é um patrão justo, que paga direitinho, que honra os direitos dele, coisa que ele nunca viu em outras pessoas. Passado 2, 3, 4 meses, ele vai virar para você e vai falar assim: por que você é meio diferente, não é não? Eu sei que você é cristão, porque não adianta, nós não vamos enganar ninguém. Quando você chega num país, as pessoas vão, um país islâmico, por exemplo, se você não vai às mesquitas sextas-feiras, não comparece à mesquita local sexta-feira, você não é muçulmano. Eles sabem disso. E para ele não tem esse negócio de não, você é um cristão evangélico, é um cristão católico, é um cristão ortodoxo, ou é um testemunho de Jeová. Eles não sabem nada disso. E mesmo que se você for um cristão, como eu falo, nominal, nunca foi na igreja, nunca participou de culto nenhum, eles vão olhar para você e falar: você é um cristão. Para eles, a mente deles é assim, ou você é muçulmano, ou você não é muçulmano. E geralmente, se você não é muçulmano, você é cristão. Ponto final. Simples assim. Então eles vão olhar para você e já sabem que você não é. Ora, se você tem o seu negócio e consegue dar um bom testemunho, ele vai querer discutir isso com você. Ele vai querer ouvir de você. Ele vai te respeitar. E ao te respeitar, você vai poder testemunhar para ele. É para isso que nós somos chamados, para testemunhar. Serão minhas testemunhas. E quando a gente testemunha, deixa o Espírito Santo agir. O Espírito Santo é que faz a obra. Escola de futebol, outra coisa extraordinária. Né? Eu costumo dizer que quando eu viajo, 2 coisas que eu não esqueço: meu passaporte e a camisa da seleção brasileira. Porque se eu perder meu passaporte, provável que a camisa da seleção brasileira vá me ajudar. Tá? Porque nós somos amados, irmãos, no mundo inteiro. Tirando a Argentina, talvez, né? Mas no mundo inteiro.
Onde você está, você aparece com a camisa da seleção brasileira, é impressionante como as pessoas, aquilo chama atenção e elas gostam. Escolinha de futebol, a minha igreja, a Aliança Cristã e Missionária, mandou um missionário para a Índia para abrir uma escola de futebol. Sabe o nome dele? Romário. Na época em que o Romário estava no auge. Pensou o sucesso que não foi? Tanto que ele abriu 3 escolas de futebol, plantou quase 11 igrejas lá na Índia. Em 9 anos, quase 10 anos. Né? Escola de futebol. Envio de estudantes. A gente tem enviado muito poucos estudantes. Por que a gente não incentiva os nossos jovens a irem fazer uma pós-graduação no exterior? Por quê? Porque a gente tem medo, nós somos papais, não querem que os filhinhos saiam de casa, não sei o quê. Excelente oportunidade. Quando nós temos cristãos dentro das universidades, é a oportunidade que nós temos para testemunhar. É que a gente fica com medo, não, se ele vai lá ele vai se desviar. Então você não ensinou direito. Percebe? Ou então, não, só os chamados, escolhidos. Só aqueles que, uns ungidos. A gente unge aqui, traz aqui, banho o óleo aqui, a gente unge, se foi esse o problema. Ele não vai ter que estudar? Ele vai ter que fazer uma pós-graduação? Esse dia eu estava falando, meu filho quer fazer a área de mídia e tal, de cinema e tal. Aí eu falei, filho, tem lá em Porto, 1.500 euros por ano para país de língua portuguesa. Sai mais barato que uma faculdade, sai mais barato que o Unimar aqui. 1.500 por ano. Falei para ele, vai para lá, vai estudar lá. Vai ter essa experiência, não só experiência transcultural, mas a oportunidade de ser testemunha lá. Na Europa, num país que está cada vez mais secularizado. Ou ir fazer doutorado. Né, Rodrigo? Sair para fazer doutorado. Percebe? São estratégias. Mas às vezes a nossa cabeça está assim, não, missionário é só aquele que faz teologia e vai. Não, irmão, as estratégias estão mudando. O mundo está mudando, nós temos que mudar também. Outra estratégia, envio de tradutores da Bíblia. Estudantes aí de letras. Estudante de letras. Nós estamos precisando de tradutores da Bíblia. Você vai estudar letras para quê? Para ficar dando aula em escola estadual? Tudo bem, se você acha que esse é seu, lá você vai fazer diferença. Mas se você quer fazer alguma coisa realmente em que impacte o reino de Deus, se prepare para ser um tradutor da Bíblia. Às vezes você quer fazer letra, mas você não é bom de falar para a pessoa, você não quer dar aula, você quer ficar lá no seu cantinho, com o seu computador, trabalhando sozinho. Vá traduzir a Bíblia. Existem mais de 2.500 línguas no mundo, que não tem nem sequer João 3,16 traduzido. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não há Bíblia na língua das pessoas? Como você vai fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a obedecer a tudo aquilo que Jesus disse, se ele não tem a palavra na língua dele? Crise dos refugiados, coisa recente, nova. O que parece ser uma crise é uma excelente oportunidade para nós, para testemunharmos. Olha o que está acontecendo ali, ó. Aqueles países que estão destacados são os países onde você tem o maior número de deslocamentos forçados. Ou seja, as pessoas estão saindo das suas... estão saindo das suas regiões
por conta da situação de guerra, situação de crise, como a Síria, por exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo. Esse rapaz saiu do Iraque, né, fugindo de lá, da situação da guerra, e estava vindo para a Turquia, enfrentou, de tudo. No meio do caminho ficou sem dinheiro, teve horas que passou fome, veio a pé uma boa parte do trecho, aquela desgraça. No meio do caminho, ele pensou em se suicidar. Falou, não vou, está muito difícil, eu vou me matar. E quando ele pensou em se matar, naquela noite ele sonhou. Ele sonhou com um homem que dizia assim: eu sou Issa. Issa em árabe é Jesus. E eu estou com você nessa viagem. Pode ir, que você vai chegar no seu destino. Isso num sonho. Claro que ele levantou, muçulmano, né? Família muçulmana, enfim, cultura muçulmana. Continuou a viagem. Quando chegou na Turquia, ele foi procurar uma igreja cristã e se converteu, está lá até hoje. Né? Uma família síria conseguiu fugir da Síria, de uma determinada região, e chegar na Turquia. Também enfrentaram tanta dificuldade, viram o seu país sendo destruído, que ele perdeu a fé em Deus. Família muçulmana, ele simplesmente perdeu a fé em Alá. E quando chega à Turquia, quando ele chegou na Turquia, ele tinha o irmão dele que estava na Noruega. Esse irmão na Noruega havia se convertido. E esse irmão começou então a falar de Jesus para ele, e ele estava na Turquia, e acabou se convertendo. Hoje ele é um dos líderes de uma igreja que está recebendo refugiados. Olha só o que Deus está fazendo. Com essa crise dos refugiados, nós não estamos indo. Nós, cristãos, irmãos, não estamos indo. Nós não estamos indo na Síria, nós não estamos indo no Iraque, nós não estamos indo para o Oriente Médio, para o Irã. Não estamos indo. Isso é fato, estatístico, infelizmente. Ora, se nós não estamos indo, o que Deus está fazendo? Deus está mandando. Deus está mandando. Literalmente, irmãos, literalmente. Nós estamos... essas pessoas estão chegando na Turquia, estão chegando na Europa, estão chegando nos mais diferentes lugares onde o clima, né? O clima é mais tranquilo. Vários gostariam de vir para o Brasil. Vários. Mas aí, quando falam em vir refugiados para o Brasil, alguns, inclusive crentes, dizem assim: não sei o quê, vai vir terrorista para cá. Porque não conseguem olhar do ponto de vista do que Deus está fazendo. Você acha que isso é por acaso? Esse espalhar de muçulmanos pelo mundo? Esse pessoal não está fugindo de lá porque eu vou para lá para ser missionário. Não, eles estão saindo porque o país dele está sendo destruído. Porque a pressão, a guerra entre eles. O Iraque está sendo devastado por causa da guerra entre sunitas e xiitas. 2 grupos islâmicos. E hoje os xiitas estão sendo massacrados pelos sunitas. Desculpa, o contrário. Os sunitas, que era o grupo do Saddam Hussein, estão sendo expulsos, porque os xiitas tomaram conta depois que o Saddam Hussein foi deposto. Agora, os ataques são feitos pelos sunitas. Então, essa guerra entre eles tem feito com que milhares fujam de lá. Só a igreja, quando eu fui a Bagdá, só a igreja em Bagdá encolheu de 2 milhões, Bagdá e Grande Bagdá, de 2 milhões de cristãos em 2001, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, caiu para 200 mil cristãos.
Recentemente. Ou seja, a igreja diminuiu. E sabe por quê? Porque muitos foram mortos e muitos saíram de lá, foram embora. E junto também muitos muçulmanos. Ora, nós, igreja, temos a oportunidade de receber essas pessoas aqui, refugiados, dar acolhida a eles. Eles estão com o coração sensível, estão com o coração quebrantado, porque sofreram muito. Eles viram que a religião que eles tinham gerou toda aquela guerra. E se nós demonstrarmos amor, eles vão querer saber mais desse amor. E o Espírito Santo vai trabalhar no coração deles. Ora, se uma pessoa dessa se converte, e aí o país dele volta a ficar tranquilo, as coisas começam a melhorar, o que você acha que ele vai querer fazer? Voltar. E falar assim: eu preciso falar de Jesus lá para os meus parentes, porque eles não sabem o que eles estão perdendo. Pronto, temos de novo missionário sendo enviado. Percebe as diferentes estratégias que nós temos? Então, irmãos, nós temos que pensar em orar por isso. Orar pelo que Deus está fazendo hoje, e fazer a seguinte pergunta: Deus, qual é o meu papel nisso? Onde que eu me encaixo nisso tudo? Você não pode ficar simplesmente achando que isso não tem nada a ver com você. Isso tem tudo a ver com você. Dos mais diferentes formas, das mais diferentes maneiras. Seja orando, seja contribuindo, seja se dispondo a ir, seja planejando a sua carreira, para que Deus use você. Em algum momento, talvez você fale assim: mas minha vida, eu já sou de idade, eu não posso fazer. Você pode orar, você pode vir aqui e orar, lembrar, anotar, botar no papelzinho e orar, para que Deus continue sustentando aqueles que estão dispostos a ir. E que a minha oração é que esta igreja esteja sensível ao que o Espírito Santo falar, para que vocês possam impor as mãos àqueles a que o Espírito Santo estiver separando.